Sejam bem-vindos à live número 11 da Agricultura Racional, comigo, Érica Fujita. O nome da live de hoje, com uma seguidora das minhas redes sociais, que futuramente deseja ter a sua horta profissional, tá? Tem uma produção em campo. O nome dela é Adriana da Luz. Nessa live eu vou responder 5 perguntas que a Adriana me fez nas mídias sociais e vou responder ao vivo na live com o método da agricultura racional. Olá, boa noite, Adriana, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. E você pode fazer as perguntas que você me faz nas mídias, né, sociais, nas minhas redes, que responde aqui para o pessoal ouvir, né, ao vivo, tá bom? Tudo Você bem, pode então tá. perguntar, por favor. Tá, boa noite a todos. Bem, vou fazer uma pergunta. Como começar uma roça de hortaliças? Como devo fazer? Bom, é assim, ó. Para o início de uma roça, bom, como você falou que tem esse desejo de trabalhar com horticultura, né, com horta, acredito que você já tenha uma área para isso. E o primeiro ponto que você deve fazer, Adriana, que eu sempre falo aqui na minha rede social, é o que? Análise de solo. Então, nós temos que ter análise de solo, tá? Então, você vai pegar essa amostragem de solo. Eu não sei se a sua área é grande. Não é só você que vai trabalhar nela, no caso, né? Só eu. Tá, então, no Eu não caso, não é. participo de ter, mas eu e meu filho, mas normalmente seria eu e meu filho. Tá certo. Então, no caso, então eu acredito que vocês têm que começar a trabalhar com uma roça não muito grande. Como vocês vão trabalhar pela primeira vez com uma horta para vender, então vocês têm que ter seguir certos passos, né? O primeiro deles é a análise de solo, porque eu ou outro colega que estiver na sua cidade, que possa estar avaliando o resultado da análise, ele terá como fazer uma recomendação, tá? E em cima dessa recomendação é o que você vai estar utilizando para oferecer para a planta. Então, como eu havia falado, com a análise de solo em mãos, ou qualquer outro colega vai conseguir passar para você o que realmente você vai precisar na solo. Como eu sempre falo, sempre, para quem me acompanha na rede social, tendo também essa possibilidade de estar conhecendo um pouco mais a propriedade e assim utilizar resíduos, né, que tem na roça. Você sempre fala de matéria orgânica, não é verdade? Então, daí o que acontece? Você tem que ver o primeiro ponto. Análise. O que você realmente vai estar plantando? Você tem ideia de que tipo de roça você vai estar trabalhando? Seria alface, né? Cenoura, Ah, entendi. Então, coisas, seriam mais folhosas, né? sim, mais folhosas. Mais folhosas. Então, aí o que acontece? Como você vai estar trabalhando mais com folhosas, ela precisa ter um solo mais rico em matéria orgânica. Qualquer horta só que ela é mais sensível a isso. Se fosse, por exemplo, uma cultura que nem, por exemplo, um quiabo, um jiló, você pode estar repondo essa matéria orgânica em cobertura, caso você não tenha na hora de preparar a cova. Como folhosas, o preparo do solo é feito em canteiro e são produtos de ciclo curto. Então, por exemplo, vamos chutar aí no máximo 45 dias, um almeirão já está pronto para ser colhido. Isso vai depender muito do clima também. Então, daí você vai ter que tentar incorporar toda a matéria orgânica que essa cultura vai precisar ao longo do ciclo. Eu acho muito mais fácil de estar fazendo isso no preparo do solo, quando estiverem trabalhando no canteiro, do que pegar e levar isso no momento que vocês estiverem fazendo uma adubação de cobertura. Claro, que é possível fazer adubação de cobertura com esterco e compostagem, mesmo
com um alface, com qualquer outra hortaliça folhosa, esteja se desenvolvendo já no canteiro, tá? Então, assim, vocês têm que ter esse tipo de ideia, tá? Aonde vocês vão conseguir essa matéria orgânica. Uma boa parte você consegue aí no seu sítio mesmo, não tem problema, tá? A análise de solo não é difícil, como eu sempre falo para vocês. É ideal estar trabalhando com análise de solo a cada 2 anos, pelo menos, tá bom? Saber o que vocês vão colocar no campo é importante, isso é fundamental. E você já trabalhou com folhosa já, então? Sim, é melhor comprar muda ou é semente? O que você me indica? Vai depender muito da região de vocês. Então, para começar, você tem que saber, na sua região tem viveiro que faça muda? Porque se não tiver viveiro, é muito mais fácil então você pegar e fazer a muda na propriedade, adquirindo bandeja, substrato e semente com procedência. O que seria procedência? Pegar sementes de marcas, né, mais conhecida para você poder estar começando. Porque como você vai iniciar um processo, você tem que estar semeando constantemente. Porque você tem que ter colheita semanal para você poder ter uma renda e assim conseguir ter um retorno financeiro. Se você não tiver esse tipo de, como que eu posso falar? Esse tipo de característica, é muito difícil você, muitas vezes, se não tiver viveiro ou ter que buscar longe, acaba sendo inviável, entendeu? Então, primeira coisa que eu falo para você, busca. Não sei se você chegou a ver isso em relação à região, se tem viveiro de muda de hortaliça. Não cheguei a ver, não. Tá, então esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto você iria ver aonde vai encontrar fornecedor de muda de hortaliça, tá? Caso você não encontre, você tem que ir atrás de buscar e fazer as suas mudas aí mesmo na propriedade, tá bom? Então, isso é um outro ponto. Aí, para começar, porque daí você tem que ter esse tipo de insumo, que quer queira ou não, as folhosas vai fazer com que você tenha constante plantio de mudas, entendeu? Diferentemente de outras hortaliças que levam um pouco mais. Então, só para entender, para você entender o porquê que tem que saber se tem viveiro, se vocês têm possibilidade de fazer essa muda, tá bom? E para fazer uma muda é interessante ter um lugar coberto, que você só leve, que ela receba água somente quando você for fazer a irrigação por regador, para evitar o encharcamento, porque muitas vezes, às vezes bate uma chuva muito forte na muda, a gota é muito grande e aí ela pode desenterrar a sementinha, entendeu? Então eu aconselho fazer uma coberturinha com uma lona transparente e evitar que a bandeja dessas mudas, quando você estiver formando, não fica diretamente no chão, tá bom? Então tem que fazer um suporte, pode fazer com bambu, que é mais barato, né? E não é muito difícil de encontrar bambu na zona rural. E aí você faz como se fosse uma prateleira e coloca as bandejas em cima, coberta com um plástico transparente, né? Uma lona, e assim conseguir proteger da água, porque daí você vai levar água para a mudinha somente quando for necessário. E o contato do chão é importante não ter, por quê? Porque às vezes pode ter contato com doença de solo, tá? Muitas vezes pode ser acesso fácil para formiga. Então, tem N cuidados que a gente tem que ter, tá? Então, para formar uma muda, se você tiver uma coberturinha, não precisa ser muito grande. Porque daí mesmo, porque vocês vão começar com alguns canteiros, tá? E aí, por exemplo, vai fazendo uma bandeja, vai fazendo com que haja dentro da estufa espaço
que você possa estar plantando, no caso, alface, que são de 30 a 35 dias, né? Plantios de semanal, para que toda semana você tenha um novo canteiro pronto. Você não precisa plantar. E outra coisa que eu não falei, você não precisa preparar todos os canteiros de uma vez. Você, como você vai ter uma semana para você estar fazendo outro plantio, você pode fazer isso pouco a pouco, tá? Mesmo porque você vai ser a primeira vez que vai trabalhar com o manejo de folhosas de nível comercial. Não sei se consegui tirar sua dúvida, Sim, conseguiu. né? Olha, vou Entendi. fazer outra pergunta, mas eu escrevi aqui, tá bom? Tá, Então tá tá. bom, então. Como é a assessoria dos produtores rurais da agricultura familiar? É que, Explica pra gente como que é. a assessoria, geralmente, para quem trabalha com hortaliça, eu sempre falo que tem que ser pelo menos uma visita por mês. Mesmo porque, como a atividade de campo é bem extensa, e eu faço visitas pessoalmente, e dependendo da distância de um sítio para o outro, eu não consigo passar de 5 produtores por dia, por exemplo. Então aí, e como tem uma demanda muito grande, então eu sempre gosto de colocar no cronograma uma visita por mês, tá? Claro que aí o produtor tem o acesso de entrar em contato comigo pelo celular. Então, como hoje em dia todo mundo tem um WhatsApp, então não fica difícil eu socorrer ele entre esses 30 dias, né, que de intervalo de tempo que eu não vou estar na roça, recebendo as dúvidas. Então, daí o produtor ou a produtora tem a liberdade de mandar foto de um problema que ela está encontrando lá na horta. Pode fazer um vídeo curtinho explicando, né, via voz, como deve ser feito, o que está acontecendo. E aí as instruções eu vou passando conforme vai havendo a necessidade. Porque o que acontece? Por que eu deixo a liberdade do produtor ou a produtora entrar em contato comigo antes de completar um mês da minha próxima visita? Na agricultura, no caso de hortaliças, acontece problemas, praga e doença, ou até nutricional, que não tem como você esperar só daqui a 30 dias na minha ida até a propriedade. Esse aguardar 30 dias já pode denominar um perigo de causar prejuízo, tá? Para quem está trabalhando ali no campo. Por isso que eu dou essa liberdade de poder estar falando comigo via celular. E aí, como a visita é mensal, né? Fica a encargo do produtor estar entrando em contato. Às vezes eles me perguntam alguma coisa, falo, eu vou dar uma olhada e depois respondo. Aí eu vou, pesquiso, e aí eu vou enviando. Então, uma comunicação dá para ser feita remotamente, né? Um atendimento remoto, por exemplo. Mas comumente fazer a visita presencial, tá? No campo, e aí para poder estar ajudando o agricultor em tudo que ele precisa. Porque assim, uma coisa que eu até quero explicar, muitas vezes o produtor acha que quando contrata um agrônomo, ele acha que só vai poder trabalhar num ponto apenas, né? Mas a partir do momento que você tem uma assistência técnica, uma consultoria, eu tenho que ver o sítio, a propriedade, como um meio ambiente completo. Então eu não posso simplesmente lidar, às vezes tem um problema que está chegando na horta, que tem como origem, né, um problema
na borda, numa mata, num pomar velho, ou que um pomar que precisa de um cuidado, e aí tá transmitindo doença, ou vai ter um problema em relação a pragas e etc. Então a gente tem que trabalhar todo o sítio como se fosse um organismo apenas, entendeu? Então, dessa forma, eu consigo completar, ser o mais completa possível dentro do meu atendimento. Então, ou seja, o meu trabalho não é só chegar, ir na sua horta, por exemplo, e ficar ali dentro. Não, eu já chego, já olho todo o entorno, porque eu tenho que ver como que está o equilíbrio no sítio. Eu tenho que observar o que eu posso recomendar para você, por exemplo, se você tem um ingrediente para uma calda, se você tem matéria orgânica para ajudar na adubação. Então, quando eu chego numa propriedade, eu já olho todo o sítio, toda a propriedade, para poder me embasar e dali dar condição para que você possa ter recursos e tirar, né, trazer de fora o mínimo possível. Entendeu? Não sei se consegui tirar essa dúvida para você. Sim, Ah, entendi. então. Então. Tá, eu vou fazer outra pergunta que não é minha, mas uma pessoa, né, pediu para me fazer. Ela Tá. tem uma estufa na cidade e gostaria de saber. Peraí, não, não. Tem uma estufa na cidade e gostaria de saber sobre a agricultura racional. Ah, tá, entendi. Então, assim, mesmo você estando na cidade, no caso dela, né, ela tem que ver as condições de se nessa cidade é grande ou pequeno, se tem acesso fácil a adquirir matéria orgânica. Então, por exemplo, muitas cidades, muitas pessoas que têm um quintal, ela tem uma pequena estufinha, né, na cidade. E essa estufa, muitas vezes, ela é apenas um local onde ela tem um plantio de algumas espécies ali, principalmente hortaliças. O pessoal da cidade tem uma dificuldade um pouco maior de poder oferecer matéria orgânica, mas não é impossível. Hoje em dia, as agropecuárias que tem em qualquer cidade do Brasil inteiro, eles conseguem oferecer para esse produtora de pequeno porte, né, bem pequenininho, a ter como conseguir um esterco, que é muito importante, tá? Se você não consegue ter matéria orgânica, como por exemplo folha e etc., poder ir buscar isso em algum local, numa estrada, na zona rural, para vocês poderem estar utilizando. Então, esses são pontos que a gente tem que pensar, porque no caso de estufa, você tem que ter um certo recurso para você poder trabalhar com uma estrutura. Então, eu tenho que ter uma estrutura que pode ser de bambu ou de madeira, tá? Ver se no município onde você mora tem pessoas que tenham conhecimento de construir uma estufa. Isso é importante, porque eu já vi muitos projetinhos caseiros de estufa e que, infelizmente, no primeiro chuva forte ou um ventinho levemente mais forte, acaba fazendo com que forme aquelas barrigas, sabe, na lona, e acumulando água. E com o vento forte, muitas vezes a estrutura não suporta e acaba cedendo, quebrando alguma coisa. Então, esse é um principal ponto. Se você já tem a estufa, então a sua preocupação de construir já foi. Mas aí tem que observar se tem como você trazer essa matéria orgânica, um esterco de alguém que tem uma criação de galinha para roedeira, alguém que tenha um gado de leite ou uma vaquinha ali que possa te ceder esses estercos. Então, porque a agricultura racional, ela vai envolver o quê?
uma coisa que eu sempre penso, a gente tem que ter com que exista, né, a possibilidade de você conseguir diminuir o máximo o uso do químico, que hoje em dia todo mundo sabe que está muito caro. E esse químico desde o defensivo, né, inseticida, fungicida e etc., e o adubo químico, para poder reduzir o custo de produção. E aí o que acontece? Verificar também se nessas lojinhas agropecuárias tem os ingredientes das caldas que eu sempre passo, que no caso é a principal que eu sempre estou falando para vocês, e a que mais as pessoas utilizam na horta, é a calda bordaleza. Mas será que tem o sulfato de cobre para poder fazer o preparo? Será que já tem a calda bordaleza já preparada e pronta? Então, isso tudo vocês têm que estar atento, porque as caldas é o que vai ajudar você também a diminuir o custo. E quando você encontra alguém que tem esterco e que possa você trazer de fora, ou você tenha no quintal, junte todas as folhas, vai roçar, vai limpar aqueles matinhos, junta essas plantas, esses restos, né, dos matinhos, e faz um preparo incorporando no canteiro, né? O ideal seria fazer a compostagem, tá? Eu já passei vários vídeos no meu canal, tanto no canal do YouTube, quanto na rede social, no Instagram e no Facebook, para que vocês, né, quem está me assistindo, inclusive você, Adriana, você já deve ter visto, aprender a fazer uma compostagem, tá? Para quem está na cidade, existem umas composteiras domésticas em caixas. Essas também funcionam muito bem. Mas se vocês têm um pouco mais de espaço no quintal, vocês podem estar fazendo, então, uma compostagem com essa palhada, com esses restos vegetais e usando esterco que vocês forem procurar, tá? E poder estar incorporando no solo. Muitas pessoas me questionam, Érica, eu não sei fazer compostagem, mas eu quero muito agregar matéria orgânica, só que o meu maior medo é levar semente de mato para o meu canteiro, para a minha roça. Isso é verdade. Então, por isso que, para vocês não terem esse problema de ter mato, né, sementinhas, do que você trazer para colocar dentro da estufa, procura folha seca. Então, limpa o quintal, junta essa folha seca, não taca fogo, incorpora ela seca no canteiro. Geralmente, uma folha muito grande, que nem o de uma manga, é um pouco mais comprida, mas não tem problema você ali incorporar. Por quê? Porque daí, dessa forma, você consegue fazer com que tenha, né, por exemplo, uma matéria orgânica para ajudar na formação nos seus canteirinhos, entendeu? E tá certo que a agricultura racional, ela sempre vai ter uma parte utilizando o químico, então muitas vezes as pessoas não conseguem o esterco, dependendo da cidade, não tem produção animal, então daí vocês vão sempre estar utilizando palhadas e folhas. E aí, para complementar, aí compra um pouco do adubo químico. Mas para reduzir mesmo o gasto de produção com a agricultura racional, pode estar dobrando a sua produção e fazendo com que vocês tenham uma economia de mais de 70%, usar matéria orgânica mesmo, folha, esterco, para estar preparando, entendeu? Então, assim, quem tem a estufa pronta, ótimo, perfeito, tá? Então, agora, para vocês entrarem na agricultura racional, vamos tirar essa parte do químico para diminuir o custo, o máximo que vocês conseguirem, usem matéria orgânica e usem as caldas. Então, e as caldas, muitas vezes,
são coisas que vocês conseguem com maior facilidade. É fumo de corda, mamona, babosa, tá? Óleo detergente em vinagre, todo mundo tem em casa, entendeu? Então, assim, não é difícil vocês estar trabalhando com a agricultura racional, tá? Porque são produtos que vocês têm em casa. É, água com sabão neutro também é um inseticida bom. Água com detergente também é inseticida. E assim por Eu fiz diante. uma calda sua, deu super certo. Eu não Qual que estava você... achando que fosse dar certo. Aquela com É, detergente, olha só. vinagre, né? Aí Ah, eu falei assim, achei que não fosse dar certo, mas deu certo. Então, assim, pode fazer que dá certo, né? Todo mundo tem que fazer, olha porque eu achei só, que não isso é fosse dar bom. certo. Tá vendo? Ah, Todo mundo tem entendi. que fazer. É, isso é verdade. Se não fazer, a gente não vai descobrir se vai funcionar ou não, não é verdade? Tem que Sim, aplicar certinho, né, Adriane? Sempre falo sim, para tem que aplicar explicar corretamente. certinho. É, então. Mas, bom, eu não sei, Deixa eu eu acho fazer que uma deve ser pergunta. da sua amiga, não é? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Como Certo. descobrir onde vender a produção da roça? Bom, então, aí, primeiro, na verdade, a gente tem que pensar nesse ponto antes de plantar, tá bom? Por quê? Porque dependendo do que você for plantar, você vai conseguir, que nem, por exemplo, escolher qual é a cultura que você vai estar trabalhando na sua horta, entendeu? Por exemplo, alface é um exemplo de folha que todo mundo tem no quintal. E se não é no quintal, todo mundo que vai trabalhar com hortaliça para vender também produz, não é verdade? Então, eu acho que é interessante você estar trabalhando com aquela produção que tenha muita saída, só que com um certo diferencial, de que não é muito plantado. Já é um ponto para chamar a atenção, tá? Não quero que vocês peguem e tenham ideias assim mirabolantes de pegar e falar, eu vou plantar couve de Bruxelas. Tem um monte de gente que nunca ouviu falar disso. Então não adianta. É diferente, quase ninguém tem, mas a pessoa vai comprar sem conhecer. Tem esse ponto também, né? Então, assim, dessa forma, essa parte de vender, vocês têm que pensar antes de plantar, para que a gente possa estar trabalhando. Ver se no bairro onde vocês têm maior acesso, na vila, na quitanda, em qualquer lugar, possa ser perto e que você possa estar levando, entendeu? E também trabalhar com pelo menos dois tipos de cliente. Então, por exemplo, assim, vocês podem ter cliente que seja da feira, de comércio um pouco maior, então que vai precisar de uma caixa de alface, que cabe 18 pés, né, de alface mais ou menos em caixa, só para você ter ideia. Então, tem um canal de venda que vai comprar um volume maior e vocês podem ter um canal de venda que compra com volumes menores, tá? Então, assim, e ver se existe a viabilidade, se é viável entregar. Então, às vezes tem gente que faz isso. Ou se não, já aproveitar no seu bairro que tem aquelas pessoas que já compram e que possa você entrar na rota de que do caminho que esses caminhões percorrem, né? Que a gente chama de atravessador, de pessoas que já vão retirar diretamente no campo. Então, isso são pontos que você pode estar levando em consideração. Então, dá uma perguntada, conversa com quem já está trabalhando, quem já faz entrega, ver mais ou menos como vocês vão, o que vocês vão tentar,
O que às vezes pode ajudar, por exemplo, vamos supor, você tem vizinhos, desculpa. Aí, às vezes, esses vizinhos não plantam a hortaliça que falta, porque eles já estão acostumados com aquela. Então, você pode até tentar fazer um teste e ver se consegue fazer um manejo. Mas por que muitas vezes eu não falo para o produtor tem vários tipos de produto diferente na horta? Porque muitas vezes, primeiro, você tem que saber o manejo, cuidar. Como cuidar, o que fazer quando entrar praga e doença, tá? Saber, um outro ponto muito importante é saber olhar e pensar assim, aqui tem doença tal e em praga tal. Eu consigo identificar? Então, esse ponto você tem que levar em consideração também, entendeu? Então, assim, esse bom de vender é importantíssimo, tá? É o coração do negócio, porque você tem que plantar e saber onde vai escoar isso. E muita gente acaba esquecendo de pensar e só lembra quando tem produção. Então, porque o que acontece? Quando você tem uma noção de como é o tamanho do mercado, se é grande ou pequeno, você pode também saber o quanto vai plantar. Porque às vezes, vamos supor, eu vou lá e planto 10 canteiros de cheiro verde. Vai ter saída para 10 canteiros? Tem que pensar nisso, né? Então, assim, esse ponto de venda aí é de extrema importância. Vale a pena pensar sempre aonde vai estar comercializando esses produtos, entendeu? Eu não sei se consegui esclarecer a sua Conseguiu dúvida. sim. É? Conseguiu, de minhas. Deixa eu falar uma boa noite. Boa noite, Ju. Ela falou boa noite para mim. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Aí, oi, 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 para quem não falei oi. Tem um monte de gente aí. Ah, é? Oi, que Mas, bom. né, tem bastante gente. Isso é Aí, legal, né? tem mais alguma dúvida que eu possa estar Ah, eu tirando? quero perguntar uma coisa. Vai. Se eu fizer uma cesta para vender, o que Ah, você me indica? Vai. Quais são as hortaliças que é muito mais fácil e durabilidade para eu poder vender? olha, se você for fazer uma cesta, eu acho que no máximo 3 itens você tem que plantar no sítio para você produzir bem. E esclarecer para o seu cliente que você é produtora familiar, só tem você e o seu filho cultivando, a horta não é tão grande e vocês até gostariam de ampliar, mas muitas vezes não é possível. Para que ele possa entender que vai ser 3, no máximo 4 itens que vai ter disponível para ele escolher e fazer parte da cesta. Mas também você pode pegar e conversar com os vizinhos e fazer um grupinho para que outras pessoas possam agregar mais essa cesta, tá? O que poderia durar mais? Couve, manteiga, ou a couve mesmo, que é a mais escura, ela tem uma durabilidade. Sim, mas durabilidade no sentido pós-colheita. Porque no campo, dependendo do clima, entra doença e praga com muita facilidade. Então não existe uma hortaliça folhosa fácil de manejo. Esse leva com os pés nas costas. Só vou lá, dou um adubinho de vez em quando e irrigo. Não é bem assim, né? A agricultura é uma atividade de todo dia. Então você sabe muito bem como que funciona. Então, assim, se eu for pensar, fazer ser qualidade pós-colheita, aí eu posso pensar em, por exemplo, o alface, né? Dependendo do clima, você vai escolher qual que vai ter. A couve sempre sai. Chicória e almeirão vai depender do tipo de consumidor, né? Mas como chicória e almeirão é muito parecido, então escolhe um ou outro.
E aí um terceiro item que for possível colocar para poder estar comercializando. E à medida que você vai fazendo cesta, você vai descobrindo o gosto também do seu cliente, entendeu? Então daí você pode verificar o que fica melhor, tá bom? Tá bem, então. Beijo, obrigada por Ai, ter eu que falado com a gente. agradeço por estar fazendo essa live nesse domingo. Você poderia já estar descansando já, não é verdade? Então daí, mas mesmo assim eu agradeço muito, tá bom? Tá bom, E aí, então. eu já vou aproveitar que você está na sua rede social e eu estou na minha, então eu vou falar. O aulão da agricultura racional irá acontecer no dia 13 de outubro, quinta-feira, às 19h30 da noite, no horário de Brasília. É um evento 100% online, tá? 100% gratuito, que a agricultura racional vai dobrar sua produção de hortaliças e reduzir em mais de 70% do custo, tá? De produção, entendeu? Então, hoje já vai acabar as lives de aquecimento, tá bom, gente? Mas serão 2 lives por semana, tá? Então, é mais ou menos as lives que eu faço e sempre procuro fazer. A live número 12 da Agricultura Racional comigo, com a Érica Fujita, né, continua. A live 12 vai ser uma conversa com o senhor Félix Bispo Palácio. Ele é produtor rural da agricultura familiar, reside no município de Querenos, Mato Grosso do Sul, que pratica agricultura racional na sua chácara, tá? E essa live tem o objetivo de explicar para o produtor, para a produtora rural de hortaliças, que assiste aqui agora o método da agricultura racional funcionando na prática e que todos podem estar fazendo. Ou seja, é possível fazer, entendeu? Então aí eu vou divulgando sempre quando que vão acontecer essas lives, tá bom? E vamos nos falando por aqui mesmo. Agradeço você, Adriana, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada. Boa Boa noite noite para a todo todos mundo que aí. estão me assistindo, tá bom? Beijo e até a próxima live, tá? E espero você me assistindo na live, tá, Adriana? Com certeza. Boa noite. Gente, boa Beijo. noite. Boa noite. Descansem bem por aí, tá? E obrigada, Adriana. Até a próxima. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau.